Oi, eu sou Era da Era Palestras e Cursos. Vamos aqui para mais um vídeo da gestão matemática. E aí, tratar aqui de derivada parcial de primeira ordem. O que é isso, Era? Estão vendo aqui, eu chamei função z, não há necessidade. Então, z eu mesmo chamar de f de x, y. Isso é um ponto, ó, duas variáveis. A gente vai trabalhar com funções de duas variáveis e não de uma variável, como sempre a gente fez por muitas, né, vezes aí. Olha lá, duas variáveis. Tem a variável x, a variável y, que aparece aqui desta maneira, desta forma. E por que de primeira ordem? Porque a gente vai derivar uma vez em x, uma vez em y. Tem derivadas de segunda ordem, as derivadas mistas, também é de segunda ordem, que não é o caso neste momento. Nesse momento, a gente vai trabalhar somente de primeira ordem, ou seja, a gente vai derivar em x, tá vendo? Ó, derivada em y, essa mesma função a gente vai derivar em x e em y. Aqui são notações de derivadas de funções parciais, ou seja, duas ou mais variáveis, e no caso de primeira ordem, só de primeira ordem. Primeira ordem x, primeira ordem y. São as notações. Isso é sigma, é sigma ao contrário. Então, isto aqui são, né, símbolos, notações para derivar funções de duas ou mais variáveis. Aqui a gente vai trabalhar com duas. E aí, derivada em x, derivada em y da função. Ou essas notações aqui, qualquer uma delas está, né, correta. Certo? E aí, para lembrar, né, lembra do plano cartesiano? Ó, no caso aqui, três variáveis, só para lembrar. Ó, então, olha lá, o eixo x, o eixo y e o eixo z. Sim, ó, isso aqui é um ponto do plano XY que te dá uma altura. Tem aplicações para isso. Bom, e por que era parciais de primeira ordem e duas variáveis? Tem muitas aplicações. Uma delas é fazer o trabalho inverso, que é integral dupla, integral tripla, dependendo aí, você tem muitas aplicações, tem vídeos, né, no meu canal sobre integral dupla ou iterada, tem aplicações. Nas próprias derivadas de funções, tem as aplicações diversas. Algumas das aplicações, por exemplo, é o cálculo de máximos e mínimos de funções de duas ou mais variáveis, no caso vai ficar com duas variáveis, e a aplicação de método de Hessiano para calcular esses máximos e mínimos, ponto de Sela, multiplicador de Lagrange, resolução de problemas, diversos problemas com esse multiplicador de Lagrange, por exemplo. Aí em campos vetoriais, né, o pessoal das engenharias tem muita aplicação de derivadas, né, de primeira ordem, de segunda ordem, as mistas, para trabalhar aí nas engenharias. Ok? Tá bom? Isso aqui foi para lembrar. Certo? Então, vamos lá, vamos fazer. Antes que eu vou, né, antes de eu trabalhar, de eu, né, derivar esta função aqui, eu só copiei ela aqui. Eu copiei ela aqui, tá vendo? Esta função eu copiei aqui. E ainda vou fazer o seguinte, ó. Esta função z, que eu não preciso chamar de z, posso chamar só de f de x, y, ou só de z, é o seguinte. Antes de começar a derivar isso aqui, a gente vai fazer um trabalhozinho nela, ó. Aqui nada para fazer, x quadrado, 6x² y. E para lembrar, quando a gente está trabalhando com funções de duas variáveis, nas integrais acontece a mesma coisa, tá? Na integral dupla aconteceu a mesma coisa, a gente tem vídeo aí no meu canal. E aí o que acontece? Quando a gente está derivando em x, o y é constante. Quando a gente está derivando em y, o x é constante. E aí vai, se tiver multiplicação, ou seja, se eu estiver derivando aqui em x e como o y é constante, o y continua aqui multiplicando o resultado da derivada em x. A mesma coisa vai acontecer para y, quando eu estou derivando em y, vai acontecer em x. Só que eu estou fazendo isso aqui por conta disso aqui, ó.
Quando eu for derivar isso aqui, não é integral, é derivada. Quando eu for derivar isso aqui, eu vou inverter isso aqui antes. Então, antes de derivar, eu vou inverter. Ó, lembra? 1 sobre x é x elevado a menos 1. Eu vou precisar, para derivar em x, que ela esteja dessa maneira. Certo? Vamos lembrar, ó. Eu tenho a elevado a n. Eu quero inverter isso aqui, faz o quê? 1 sobre a elevado a menos n. Então, se eu for fazer o contrário, eu também inverto. Então, aqui é trabalhar com inversão de potência. Certo? A gente já fez muito disso. Então, se eu fizer aqui ao contrário, volta a ser positivo. Então, se aqui está positivo, quando eu volto para cá, volta negativo. Ok? E aí a gente vai trabalhar com essas derivadas parciais de primeira ordem, em x e em y. Vou trazer aqui cores, cores, cores. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou derivar isso aqui em x. Ó, o símbolo que eu estou usando é este, derivada da função na variável x. Ok? E aí, o que a gente faz? Olha só, vamos fazer isso aqui. Ó. A gente está trabalhando com essa daqui, porque porque eu preciso, para derivar em x, eu preciso que este cara aqui seja invertido. Eu não sei derivar do jeito que está aqui, concorda? Ok? Então, olha, estou derivando isso aqui. Então, isso aqui é produto, então o y continua. Então, o que que faz? Tomba, vai ficar o quê? 12, não é isso? Ó, tomba, a mesma coisa da função de primeira ordem, quer dizer, de uma variável. Tá? Quando tem expoente, tomba 2 vezes 6, 12, vai subtrair 1 daqui, não vai? Então, vai ficar x elevado a 1 vezes y. Por quê? Porque o y é constante, já que estou derivando em x. Por isso que eu mudei agora aqui, olha só, vou derivar isso aqui em x. Eu tive que mudar por conta disso, ó. Tomba, quando eu tombar, o que é que vai acontecer ali? Vai ficar positivo, não é isso? Ó, menos 1 vezes esse menos dá mais 1. 1 não se coloca. X elevado, eu tenho menos 1, mas não vai subtrair 1? Então, menos 1 subtraindo menos 1, portanto, vai ficar menos 2. Perfeito? E o y é constante. Como o y é constante, permanece o y a terceira. Perfeito? Então, vamos lá. Ó, tomba 2 vezes 6, 12. Vai subtrair 1. 2 menos 1, 1. Não se coloca. O y é constante, mas está no produto, continua. Aqui, tomba, ó, tomba, menos com menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Menos 1, vou subtrair 1, porque tomba e subtrai, então vai ficar menos 2. O y permanece. Você vai deixar assim? Não. Então, essa função aqui, finalmente, vai ficar dessa maneira. Ó. Derivada dessa função em x, vai ficar assim, ó. 12, do jeito que está ali, 12xy, e aqui eu vou inverter. Vai ficar 1 sobre x ao quadrado, lembra? Inverte, ó. Se eu inverto, aqui está positivo, fica negativo. Se tivesse negativo, ficaria positivo. E isso vezes y à terceira. Está aqui a derivada da função em x. Desta função aqui, que é o mesmo que está aqui, fazendo isto aqui para eu poder fazer o trabalho de derivar. Ok? Certo? Então, é desta maneira. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos derivar isso aqui em y. E aí você concorda que para derivar y eu não preciso disso? Então, para derivar o y, eu vou usar essa daqui, ó. Porque eu não preciso inverter, né? Eu não preciso inverter. Claro que eu posso usar essa e já colocar direto, mas vamos usar o que está aqui. Então, vamos, ó, derivada da função agora em y. Estou usando esta notação aqui. Mas pode ser qualquer uma dessas. Aí o que que faz? Estou derivando isso aqui em y. Portanto, quem vai ser a variável é y e o resto é constante. Então, isso aqui vai ficar o quê? 6x ao quadrado. Concorda? Por quê? Porque eu vou derivar 1y elevado a 1, isso aqui tudo vai dar 1. Ah, era, eu não lembro, era. Olha, vamos colocar aqui. Então, olha lá, eu tenho y elevado a 1, ó. Aqui é 1, né?
Vamos lá, como é que fica isso? Não precisava fazer isso não, né? Mas tudo bem, vamos lembrar. Eu tombo, lembra? Aqui a derivada é o linha. Eu tombo, vai ficar 1, que é 1 vezes 1. Y elevado a quem? A 1 menos 1. Não é assim que faz? Então, vai ficar 1, y elevado a quem? Isso aqui vai dar 0. E 1 elevado a zero, quer dizer, qualquer número elevado a zero é 1. Então, isso aqui vai ficar só 1. No caso ali, não vai aparecer nada, porque um elemento neutro, sendo um elemento neutro, não vai aparecer. Mais um balão aqui. Ok? Então, isso tudo aqui vai ficar 6x², porque aqui vai dar 1, ó. Isso vai dar 1 vezes alguma coisa, é essa coisa. Mas, estou derivando em y. Então, aqui vai tombar, ó. 3 vezes 1, 3. Ou melhor, perdão. Aqui, né? Aqui, ó. Aqui vai tombar. Ok? Vai tombar, lembra? Então, vai ficar 3 vezes menos 1 é menos 3. Era. Estou derivando a primeira ordem ainda, era. Não é de segunda ordem. Então, eu vou tombar isso aqui, ó. 3 vezes menos 1 é menos 3. Y vezes 1 sobre x, né? Vezes 1 sobre x, vezes y elevado a quem? Y elevado a 2. Por quê? Porque você tomba, vai dar menos 3, vezes 1 sobre x, que está aqui, vezes, quando eu tombo e subtraio 1 do expoente, 3 menos 1, 2. Claro que você já podia fazer direto isso aqui, certo? Então, essa expressão toda, ela vai ficar dessa maneira, ó. Derivada da função em y vai ser igual, aqui, né, continua 6x², e aqui vai ficar simplesmente o quê? Menos 3 sobre x, y elevado ao quadrado. Eu só fiz isso, ó, menos 3 vezes 1. Tá ok? Está aqui resolvido o exercício, está aqui a derivada em y, está aqui a derivada em x. Perfeito? Ok? Então, aquele abraço, sucesso aí na aprendizagem. Não esqueça de se inscrever, compartilhar, comentar. Abraços.